Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38. Estou meio rouco ainda do final de semana, do retiro, onde nós demos muito glória a Deus e aleluia, e a voz acabou, né? Mas glória a Deus por isso. Mas tenho certeza que Deus há de abrir a nossa mente nesta noite, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem reservado para o nosso coração nesta noite. Ezequiel capítulo 38, quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor, também louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Eduardo, também o pastor Vinícius, que nos fizeram o convite, nesse tema tão importante, irmãos, dentro dos nossos dias, desse cenário atual que nós estamos vivenciando, esse assunto escatológico, onde nós vamos tratar, dentro desse ambiente total, sobre a vinda de Cristo e os sinais que têm ocorrido nos dias atuais da volta do Senhor. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem levantar a mão, fazer a sua pergunta, que se Deus vai nos dar graça para estar respondendo. Louvo a Deus também pela vida dos jovens que me acompanham, o Andrei, pomerano legítimo, tá? O Andrei, e também temos o Lucas aqui. Não é pomerano não, né? É negrinho esse. Tá? Deus abençoe a vida de vocês, são ovelha minha, meus pajens de arma e toda essa igreja de forma geral. Ezequiel capítulo de número 38, verso 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mecheque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor, o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mecheque e de Tubal, e te farei voltar, e porei os olhos no teu queixo, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espadas. Persas, etíopes, os de Pute, os com eles, todos com escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, para reunir a ti, e serve-lhes tu de guarda. Pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel 38, tá? Foi-me proposto dois temas nessas duas próximas terças-feiras, nessa terça e na próxima terça-feira, sobre a tecnologia e também sobre a Rússia e a China. Não daria para mim ministrar somente nesta aula sobre a Rússia e a China dentro do cenário atual, mas na próxima terça nós vamos tentar falar sobre a China e também na tecnologia que tem sido levantado, implantado, e esse desenvolver da tecnologia. Mas hoje eu quero tentar abordar aqui a Rússia dentro desse cenário mundial que nós estamos vivenciando. Para que nós possamos compreender sobre essas questões, sobre esse tema, sobre a Rússia no cenário mundial, nós devemos entender que há alguns nomes na Bíblia, que nós lemos na Bíblia, e nós vamos falar assim, quando nós lemos a Bíblia, esse povo não existe mais. Quem seria Gog, o que seria Magog? Para nós compreendermos Gog e Magog, nós devemos entender que os povos existentes naquele tempo, aquela linhagem, existe até os dias de hoje. Mas o nome desse povo, dessa nação, conforme eu atualizar, conforme eu desenvolver dos séculos, dos anos, veio mudando o nome. Por exemplo, o Brasil, antes de ser Brasil, ele teve 8 nomes antes de ser Brasil. Um dos nomes era um nome indígena por nome Pindorama. Veio também em terra, a ilha de Vera Cruz, terra dos papagaios, terra nova do Brasil, até chegar Brasil. Então, conforme o tempo vem passando, as coisas vêm se atualizando, alguns nomes que existiam no período bíblico veio mudando, mas aquele povo ainda continua a existência dele. Só que quando nós olhamos em Ezequiel, capítulo de número 38, verso de número 1 e 2, Deus vai levantar o profeta Ezequiel para profetizar contra Gog
e também contra a terra de Magog. O que seria Gog? Gog nada mais era aí do que um príncipe. Gog, ele é um príncipe, um líder de uma nação. E Magog seria a nação desse líder. Então Gog nada mais é do que um imperador, um príncipe, um rei de uma nação chamado Magog. Só que para nós compreender quem seria Magog, é um tema muito abrangente. Eu sei que eu vou ter de sintetizar muito isso aqui, mas nós devemos voltar um pouco na história para que nós possamos compreender quem seria esse povo. Nós devemos voltar um pouquinho na história. Por exemplo, 3 guerras vão existir na história da escatologia. A primeira guerra, a guerra que nós estamos tratando aqui, chamada Guerra de Gog e Magog. A segunda guerra é chamada de Guerra do Amargedon. E a terceira guerra é chamada também de a Guerra de Gog e Magog, mas no sentido simbólico, onde todas as nações, no período milenar, quando Satanás ser solto para confundir as nações, se ajuntarão como areia da terra e se voltarão contra Cristo. E o título dado a esta guerra também é chamado de Guerra de Gog e Magog. Mas dentro desse contexto de Ezequiel, quem seria Gog? Quem seria Magog? Então nós vamos voltar um pouquinho dentro da história para que nós possamos compreender. Noé, ele vai gerar 3 filhos. O primeiro filho, Sem, que vai gerar, daqui para mim enxergar lá está mais difícil, deixa eu chegar para cá. Vai gerar Elão, que vai gerar o Irã. Também vai gerar Assur, que vai dar origem à Síria. Vai gerar também Arfaxade, que vai ser antes de Abraão. Vai gerar Lude, que é o proto-Germânia nos dias atuais. E também vai gerar Arã, os ancestrais aí dos arameus ou dos sírios. Noé também vai gerar outro filho, que é Cão. A origem de Cão vai ser Cuxi, que é a Etiópia. Misraim, que até os dias de hoje, que eles vão fazer, os hebreus vão fazer alusão ao Egito, é Misraim, Egito. E também vai gerar Put, que é a Líbia. E Canaã, os povos palestinos. O terceiro filho de Noé, que é Jafé, ele vai gerar Gomer, que é a Turquia. Vai gerar também Magog, é esse nome que vocês têm de gravar, também na história conhecido como os sítios ou os citas. Também vem aí gerando Medai, os medos e os curdos. Também Javã, que é Grécia, ou Yavã, que até hoje dá o nome da Grécia. E também Tubal, que é a Turquia. Vamos lá. Então também tem Mexeque, que é a Turquia oriental. Aí veio os Tiras, os pelagianos do Mar Egeu e os etruscos da Itália. Aí começa a surgir esses povos. E você vai ver que Magog já aparece na primeira parte do livro de Gênesis, na genealogia de Noé. Então nós vamos entrar dentro da história para você entender quem seria esse povo, tá? Hesíodo, um poeta grego que ensinava em forma de poesia, sua poesia era didática, ele vai dizer que esse povo, os magogianos, eles eram conhecidos no seu tempo como os citas ou os sítios. Nós vamos ver também que Heródoto, o pai da história, ele vai chamar esse povo também de os citas. Pai da história não porque ele foi o homem que escreveu sobre a história, é porque ele foi o primeiro homem a compilar um livro, e ele vai intitular esse livro por nome de história. Antes de Heródoto já existia a Bíblia, que é um livro histórico. Então ele vai chamar esse povo também dos magogianos como os citas, ok? Também nós vamos encontrar Filos, um filósofo judeu de background na época da Grécia. Ele vai também chamar esse povo de os citas. Então, de Magog, agora você vai ver que eles são conhecidos como os citas. Flávio Joséfo, um historiador judeu, Flávio Joséfo, ele é muito importante na história, até mesmo do cristianismo, mesmo não sendo ele cristão, porque ele vai relatar, dentro de uma perspectiva de um judeu, acerca de Cristo. Então, ele vai mostrar que Cristo realmente, ele é histórico. Então, não é somente a Bíblia que faz menção de Cristo, mas a história faz menção de Cristo. E esse moço vai chamar esse povo também de os citas, tá? Então, de Magog, nós vamos ver que eles são chamados de os citas. Nós vamos encontrar, dentro da antiguidade judaica, Flávio Joséfo dizendo que Meseque, Magog, ele originou os magogianos, e, portanto, deu seu nome a eles,
e esse era chamado pelos gregos dos sítios. Então nós vamos ver que o nome veio atualizando, pastor. Então já não é mais Magog, mas agora vai ser a origem dos sítios. Os sítios, segundo os historiadores, e isso aqui vai ser o coração para vocês entenderem quem seria esse povo, tá? Eles eram exímios montadores e exímios atiradores de arco e flecha. Segundo alguns historiadores, eram peritos que atiravam numa ave, montado sobre um cavalo, matavam a ave em pleno voo, seja com a mão esquerda ou com a mão direita, eles eram peritos em arco e flecha. Então, no poder bélico da época, nas guerras da época, eles já eram dominadores das armas como arco, flecha, lança e montaria. Então, grave bem isso aqui. Eles eram exímios guerreiros em seu tempo. Para vocês terem ideia, a muralha da China, alguns historiadores descrevem ela como a grande muralha da China, como Yong e Magos, a trincheiras de Gog e Magog. Segundo os historiadores, até mesmo os chineses, eles vão mencionar que quando os magogianos ou sítios, eles estão aproximando, chegando próximo à China, ao território chinês, eles vão ter uma preocupação que onde esse povo passava, eles não queriam fazer escravo. Eles entravam, matavam mulheres, crianças e tomavam parte de toda a propriedade. E eles vão se preocupar de tal maneira que eles vão construir a muralha da China para que esse povo não invadisse. Povo guerreiro, povo lutador. É um povo que entrava e conquistava território. Então você vai observar que esse povo é um povo bárbaro, um povo guerreiro e um povo dominador. Você observa aí, em um mapa antigo, aonde se localizava a Sítia, né? Onde os citas moravam, habitavam. Hoje seria equivalente à Rússia atual. Então é o mesmo povo, porém, conforme vai atualizando, os anos veio passando, colocaram agora, mudaram o seu nome para Rússia, os russos. Para você ter ideia, esse território onde a Mongólia, que é próximo, coladinho com a China ali, também é o mesmo origem do povo dos magogianos. Então, aquela parte total ali da Bielorrússia, daquela parte total ali da Rússia, tudo fazia parte do território dos citas. Então, hoje, a Rússia, ela que predomina nesse ambiente, ok? Olha, você vê a expansão aí do território russo, né? Vai pegar próximo à muralha da China, vocês vão ver a China nesse mapa aí, Mongólia, essas partes, tudo aí, predominava na época, era do domínio da Rússia, ok? Você vai observar o versículo bíblico, eu acho muito interessante isso, onde não há grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, que é esse povo, tá, que nós estamos tratando agora, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Por que Paulo escreve isso? Porque Paulo está dizendo que esses citas eram mais bárbaros que os bárbaros. Eles eram terríveis. Eles eram homens sanguinários. Só que eu acho interessante que o texto está dizendo que Cristo quer salvar até os citas. Cristo quer salvar o russo, Cristo quer salvar chineses, mas para isso acontecer, a igreja tem que despertar para pregar o evangelho. Se a igreja não despertar para pregar o evangelho, as almas desses que perecerão irão para o inferno, porque não conhecem Cristo, Cristo vai cobrar da igreja. Porque a responsabilidade maior da pregação do evangelho é dado a nós que aqui estamos. Os anjos quiseram pregar, aí Deus diz, vocês não podem, mas eu vou levantar a minha igreja para pregar o evangelho. Então, o dever da igreja é anunciar, falar de Cristo Jesus, ok? Nós vamos perceber que a Rússia, ela entra, então, dentro desse cenário. Nessa guerra, olha que interessante, esse povo vai se unir, Magog, Mecheque, Tubal, você vai ver que eles vão vir contra Israel. Israel é essa manchinha vermelha que eu circulei aqui. Imagina todas essas nações voltando-se contra Israel. E quem seriam essas nações hoje, irmãos? Eu marquei aqui para vocês entenderem. Gomer é igual a Alemanha Oriental, tá?
Você vai ver Mexeque e Tubal como Turquia nos dias atuais. Togarma é a parte oriental da Turquia, Pérsia, o atual Irã. Cuxa é igual a Etiópia, Líbia é Líbia mesmo. Nós vamos ver Put como a Líbia oriental também. Nós vamos ver Dedã e Sheba, que não participam, mas invadirão para usufruir o despojo. Sheba e Dedã nada mais é do que a Arábia Saudita nos dias atuais, tá, gente? E o que esse povo tem em comum, irmãos? Duas coisas: influências islâmicas e o ódio por judeus e por cristãos. Você vai perceber que todos esses povos, eles estão sob influências islâmicas. E o Islã, eles odeiam tanto judeus como cristãos. Se Jesus não voltar dentro do nosso tempo agora, não vai demorar muitos anos, o mundo inteiro será um povo voltado ao islamismo. Mas, pastor Maguilhão, por quê? Porque é uma cultura que tem tomado o nosso povo, o Brasil tem chegado até o nosso país, que todo casal hoje, quando se casa, pastor Eduardo, querem ter no mínimo 2 filhos, no máximo 2 filhos, tardar 3. Alguns nem filho querem ter mais. Mas o islamismo, quando ele se casa com um islamista, quando se casa, ele casa quantas mulheres ele puder cuidar. Ele pode ter vários filhos, quantos filhos puder ter, ele vai tendo, irmãos. E toda a população, todo o país que vai aderindo a esse costume de ter 2 ou 3 filhos, vai chegar um momento que vai se tornar países de idosos, países de pessoas mais velhas. E a tendência desse país é acabar. Enquanto o país vai se acabando, o povo árabe, islamistas, estão só crescendo. Se não demorar muito, eles já estão aqui no nosso país, tá? Já estão pegando crianças aí abandonadas nas favelas e já estão doutrinando elas dentro da cultura islâmica. Aí há um despertar para nós como igreja. E qual tem sido o papel da igreja dentro desse tempo? Qual tem sido o nosso papel? Eu fico atemorizado com um texto bíblico, ainda no Antigo Testamento, quem puder abrir para mim, por favor, com a voz altiva, leia para mim, Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 17 e versículo de número 18. Ezequiel, capítulo 1, versículo 17 e versículo de número 18. Alguém com a voz altiva, leia para mim. Desculpa, capítulo 3, versículo 17, tá? 17 e 18. Olha que interessante esse versículo aí, pesado, tá? Deus está dizendo para Ezequiel, olha, se eu mandar você falar ao ímpio, e ele não se converter do seu mau caminho, do seu caminho ímpio, o seu sangue não requerei da sua mão. Mas não avisando tu, e esse ímpio morrer na sua impiedade, o sangue dele eu vou requerer da sua mão. A ordem de Deus hoje para a igreja é imperativo, é o ide. E às vezes nós negligenciamos esse mandamento de Deus, esse mandamento de Cristo. Eu fico imaginando, pastor Eduardo, no dia que nós depararmos diante de Cristo, Cristo pedir conta das pessoas que nós tivemos oportunidade de pregar, de falar de Jesus para elas, e nós não falamos, elas morreram e foram para o inferno. Eu não sei a forma a qual Deus ele vai cobrar de nós, porque a Bíblia não deixa respaldo para isso. Eu tenho um lema comigo, se a Bíblia fala, eu falo, se a Bíblia não fala, eu não falo. Mas eu imagino, nós deparamos tendo de prestar conta, irmãos. E hoje, se Jesus pedisse conta das almas que passaram por você, hoje você não pregou o Evangelho. Enquanto nós não estamos pregando, o Islã tem chegado no Brasil e tem doutrinado jovens e crianças, jovens rebeldes, crianças abandonadas, e nós dentro de 4 paredes, acomodados e tranquilos. Mas um dia Jesus vai pedir conta de tudo isso que Ele nos mandou fazer, e nós como igreja temos negligenciados. Não tem como nós falarmos de escatologia sem tratarmos sobre essas coisas, tá, irmãos?
Vamos lá. Nós vamos ver que esse povo tem, dentro deles, a influência islâmica, tá? A Alemanha Oriental não precisaria falar, vocês conhecem a história do Holocausto, a perseguição em massa contra os judeus. Então, nós vamos ver que esse povo, eles odeiam tanto cristãos, como também o povo judeu. Você vai ver uma frase de um judeu, Moshe Dayan, general Moshe Dayan: a próxima guerra não será com os árabes, mas contra os russos, declarou em 1968 o general Moshe Dayan. Então, até mesmo os judeus sabem que a Rússia ela vai se levantar para atacar, para ir contra Israel, para pelejar contra o povo judeu. 28 de novembro de 1983, 25 judeus ortodoxos foram a Hebrom para interceder diante de Deus, junto ao túmulo de Abraão, para que a chegada de Gog e Magog à Terra Santa ainda seja adiada, pois algum deles tiveram um sonho: Gog e Magog estaria prestes a vir. Então eles estão percebendo que esse levantar da Rússia nos dias atuais nada mais é do que a pontinha do iceberg, irmãos. Então as coisas vão só aumentar, essa crise só vai aumentar, e preste bem atenção onde nós vamos chegar dentro dessa linha de pensamento, ok? Quando Jerusalém foi conquistada pelo general Allenby, em 1917, um geólogo britânico começou a investigar as riquezas do Mar Morto e chegou à conclusão de que impressionante quantidade de vários sais, está ali errado ali saias, mas sais minerais ali existentes, chegava ao valor assombroso de 1,3 trilhões de dólares naquela época. O cientista inglês calculou o valor do brômio em 260 milhões e da potássia em 70 bilhões de dólares e do cloreto de magnésio em 825 bilhões de dólares, além de outros grandes valores e outros minerais. Percebam-se que a guerra da Rússia contra Israel não é somente dentro de um cunho religioso, mas também pelo lado financeiro que a terra pode dar à nação que conquistar ela. Quando Deus diz para Israel, para Abraão, que a terra emana leite e mel, não era somente o que estava por cima da terra, mas os segredos que estavam debaixo da terra. Então Israel é uma cidade, uma terra próspera, literalmente emana leite, emana mel, uma terra de prosperidade em todas essas áreas. E para quem não sabe, há uma pesquisa que tem chegado nos dias atuais que a tendência da área de petróleo é se acabar daqui a uns anos, se terminar. De fato, que o pastor teve no Catar, eles estão fazendo aí excursões para lá, para eles tentar estabilizar lá, fazer uma cidade turística, porque daqui a um tempo acabou a riqueza no país, que é o petróleo. Só que quem conquistar a nação de Israel numa batalha, há jazidas de petróleo ali que ainda não foram abertas ao público, ainda não perfuraram o solo. E se perfurar, vai encontrar ali grandes riquezas. E quem conquistará essa riqueza, certamente conquistará o mundo. Então a guerra não é simplesmente uma guerra de cunho religioso, mas uma guerra voltada à riqueza que Israel tem escondido dentro deles. Você vai observando o que Deus disse lá atrás, hoje está fazendo mais sentido para nós nos dias atuais. A questão de financeira, de uma terra próspera, que é a terra de Israel. Eu não vou tratar muito sobre Israel, porque o pastor Eduardo vai dar a última lição, né, sobre isso, né? Então nós vamos entender sobre isso. Vamos lá. O ataque de Gog e Magog, como será esse ataque? Vamos lá, Ezequiel 38, versículo 9 ao 15, eu vou ler com vocês, mas mantenha a Bíblia aberta, tá? Para a gente entender isso aqui. Ezequiel 38, versículo 9 ao 15, diz assim: então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu, todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor, Deus, e acontecerá naquele dia, que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muro,
e não tem ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra, Sebar e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos seus leãozinhos te dirão: vens tu tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem, e dizei a Gogue: assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia quanto o meu povo Israel habitará em segurança? Virá, pois, tu do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos em cavalos, grande ajuntamento e exército poderoso? Eu acho esse texto muito interessante, irmão. Você viu que eu falei sobre riquezas de Israel. E o texto está deixando bem claro que o projeto dele é roubar os despojos de Israel. Roubar ouro, roubar a prata. E eu acho interessante que o capítulo 38 está em sincronia com o capítulo 37 e o capítulo 36. O capítulo 36 de Ezequiel é uma profecia sobre um avivamento, o derramar do Espírito sobre a nação. Ezequiel 37 é a profecia sobre a restauração de Israel, a visão do vale de ossos secos, ligado com a parábola de Mateus 24, verso 32, que Jesus conta da figueira, da destruição de Israel no ano 70 e novamente a nação voltando a ser restaurada em 14 de maio de 1948, através de Oswaldo Euclides Aranha. Após a restauração, que Israel já vem sido restaurado pouco a pouco, parcialmente, agora, após eles se estabilizarem como nação, esse povo, a Rússia ou os magogianos, se levantam novamente para destruir Israel. Só que Deus tem uma promessa sobre esse povo, irmão. E a promessa que Deus tem sobre este povo, ninguém pode destruir aquilo que Deus abençoou, né? E nós vamos ver que eles se levantarão. E qual é o projeto deles? Saquear. Sebar e Dedã estarão com eles, que é a Arábia Saudita, né, hoje, e eles vão lá para tentar saquear o ouro e a prata de Israel. Só que nós devemos fazer algumas perguntas diante do texto. Ninguém faz guerra mais, irmãos, montado em animais, pastor Eduardo. A profecia de Ezequiel aqui, nós vamos observar que ele está dizendo que vocês vêm montados sobre cavalos, vocês vêm com escudos, com capacetes, mas nos dias atuais alguém faz batalhas com espada, irmãos? Com escudos? Hoje são feitos com armas, vocês concordam comigo? Você já viu alguém sair para a guerra de espada hoje? É somente com armas, né? Com armas bélicas, com poderes bélicos. Então nós vamos entender isso aqui agora. Eu acho muito interessante nós compreendermos isso. Eu acho que a bateria aqui está indo, hein? Pô, pulou de vez agora. Eu acho que a bateria está indo embora mesmo. Pula para mim, volta um pouquinho para mim. Por favor. Isso, pode pular. Agora pode ir pulando. Mais uma. Isso aí. Essa imagem aí, você vai observar as nações vindo junto. Olha só, o tamanho de Israel, irmão. Como que Israel foge? Seria impossível Israel fugir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos, pastor Eduardo, alguns crentes têm por amuleto o Salmo de número 91 em casa aberto, né? Quando a Bíblia diz ali, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, essa palavra do salmista, no Salmo 91, profecia escatológica. Dentro da volta, pode voltar, deixa lá no mapa. Isto. Nós vamos entender o seguinte, que está falando tanto da guerra de Armagedon, como dessa guerra de Gog e Magog, que a contagem é, nessa perseguição contra os judeus, aproximadamente 11.000 soldados para cada um judeu naquele dia. Como Israel vai fugir, se não houver uma intervenção divina? Somente há uma forma quando Deus entra para operar, porque Israel é isso aí que você está vendo no mapa, para enfrentar todas essas nações que vêm contra ele. Só que a guerra
não vai ser uma guerra feita a cavalos ou uma guerra feita a espada. Porque a mesma palavra usada para cavalo no período bíblico era usada para carruagem. Tá? Grave bem isso. E essa palavra também é traduzida hoje como tanque de guerra. Em um museu de Israel, um museu armamentista, que chama o tanque de guerra de Merkavá, que é cavalo. Você vai observar, eu acho isso muito interessante, pastor Eduardo, que quando Ezequiel está vendo, ele tem de entender conforme o seu tempo. Senão ele ia falar uma coisa que o povo fala assim, esse homem está doido. Só que eu não acredito em coincidência, irmão. Eu acredito que a Bíblia, ela está em sincronia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a mesma palavra usada para cavalo é a mesma palavra usada para tanque de guerra no hebraico até hoje, Merkavá. Então a guerra aí, que Ezequiel está vendo, é um povo subindo de tanque de guerra. E eu acho mais interessante ainda, que a mesma palavra hebraica para arco e flecha é a mesma usada para lançadores de mísseis. É a mesma palavra para flecha é para mísseis, de arco para atiradores de mísseis. E você se lembra que esse povo era um povo perito em montaria, que eu falei conforme a arqueologia, e também era perito em arco e flecha. Qual é o povo que constrói os melhores tanques, os melhores Panzer nos dias de hoje? Rússia. As maiores bombas estão nas mãos dos russos. Você vai observar que agora vão entrando dentro do cenário atual dessas guerras, nada mais é para mostrar que esse povo eles têm um poder grandioso na batalha. Olha Ezequiel 39 aí, vamos ler comigo aqui para vocês entenderem. Olha que interessante isso aqui. Verso 1. Eu vou ler com vocês, vocês me acompanham. Tá? Ezequiel 39, verso 1 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, dizendo para Ezequiel, profetiza ainda contra Gog, e dizei, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mecheque e de Tubal. Eu te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Olha que interessante isso aqui. Vamos ler agora dentro da perspectiva de atirador de mísseis e dentro da questão de flechas de mísseis. Olha que interessante aqui. Ó. Com um golpe, eu tirarei os atiradores de mísseis da tua mão esquerda e farei cair todos os teus mísseis das suas mãos direita. Muda a perspectiva agora. Porque se cair uma flecha normal, no meio deles vai acontecer alguma coisa? Nadinha. Olha o que vai ser a consequência, verso 4. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, os animais do campo te darei por comida, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus. Você vai observar a intervenção de Deus nessa batalha. Deus vai permitir que caia das mãos esquerdas os atiradores de mísseis, da mão direita os mísseis. Para nós entendermos isso mais, vamos lá. Alguns estudiosos vão falar que nessa intervenção de Deus, e grave bem isso no seu coração, tem uma característica de uma intervenção pelas forças da natureza. Vamos para a Bíblia aqui, verso de número 18, do capítulo 38, olha só, que interessante isso aqui. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês levantam a sua mão, tá, gente? Verso 18, vamos ler o partir do verso 17. Assim diz Deus, não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? E sucederá, porém, naquele dia, no dia que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais do campo, e todos os répteis que se rastejam sobre a terra,
e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deixados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desaparão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, é uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. E assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei conhecer aos olhos das muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Para quem está lendo aí, nessa perspectiva, parece uma intervenção pela natureza, sim ou não? Parece terremoto, sim ou não? Me ajuda, é uma aula, gente, me ajuda aí. Parece uma intervenção de terremoto, sim ou não? Maremotos, de tsunamis. Parece aí que até mesmo o profundo do mar será estremecido, que os peixes sentirão. Olhando dentro dessa perspectiva, realmente parece, dentro de uma visão, olhando superficial, uma intervenção pela natureza. Só que, se você olhar pela tecnologia que nós temos hoje, tudo isso aqui que Ezequiel está descrevendo, também parece uma explosão atômica. Uma explosão de uma bomba atômica. Porque quando há uma explosão de bomba atômica, ela explode, pedras de fogo voam distantes, terremotos acontecem, muros a distâncias, eles caem, e é semelhante também uma ação de um terremoto. Isso é interessante a gente parar para analisar. Então aqui você vai observar, em Ezequiel 39, onde nós lemos, que os mísseis caem da mão. Se um míssil cai, o que acontece com ele? Uau! Então aqui nada mais é do que uma guerra atômica. Uma explosão atômica que quando a Rússia invadir Israel, Deus vai intervir, você vai ver que vai haver confusão entre eles próprios e eles vão se matar a si próprios, irmãos. Os judeus não vão precisar nem usar as mãos para essa guerra, porque o próprio Deus vai pelejar por eles. Há uma questão que nós devemos nos ater aqui, diante do texto, e de uma perspectiva, e nós como igreja não precisamos nos preocupar com essa guerra. Por quê? Diante de Ezequiel 38 e 39, nós não encontramos nenhuma nação a favor para proteger Israel, pastor Eduardo. E nós temos um país mesmo que hoje está dominado pela esquerda, que é os Estados Unidos, mas eles são pró-Israel. E nós não encontramos nenhum povo se levantando nesse tempo aqui para ajudar Israel. O que isso quer dizer? Que nesse tempo aqui, a igreja já foi arrancada da terra. Só quem é espiritual entendeu isso aqui. Então nós não precisamos preocupar com esse cenário. Porque quando essa guerra explodir, a igreja estará diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo noite e dia que Ele é santo e digno de toda adoração. Glória a Jesus. Deixa eu me ater um detalhe aqui, na minha tradução da minha Bíblia não tem. Alguma Bíblia aí no versículo de número 1, do capítulo 38 ao versículo verso 3, vai ter um termo aí, príncipe de Ros. Qual Bíblia tem aí? 38. Vai dizer, filho do homem dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, que é o príncipe-chefe de Ros. Alguma tradução tem? Isso, 1, 2, 3. Aí tem alguns irmãos que aí tem essa tradução. Esse mesmo termo Ros aí, é o mesmo sentido de Rússia hoje, tá? Ros é cabeça, pastor Eduardo. E o nome Rússia é cabeça, tá? No sentido de dominador. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. Então, quando fala de Ros aí, de Rússia, está dizendo que Rússia quer ser a cabeça do mundo. Só que só existe um cabeça que domina todas as coisas, irmãos. Que é Jesus Cristo de Nazaré, né? E é bom nós atermos a isso. Aí quando você vai ver terra de Gog, Magog, príncipe-chefe de Meseque, Tubal, Meseque aí tem o sentido de Moscou, tá? Você vai ver, eu até indico um livro para vocês, para quem gosta de escatologia, o livro Israel, Gog e o Anticristo de Abraão de Almeida, tá? Ele trata dentro desses sentidos muito mais tempos de hoje, como o tempo é sintético,
Não dá para abordar todo esse tema, nós vamos ter só alguns detalhes aqui, ok? Vamos lá. Nós vamos ver que é uma guerra, agora dentro de uma perspectiva de uma explosão atômica, porque ninguém hoje faz guerra de espada, tampouco de lança, né? Mas nós vamos ter alguns outros detalhes. Ezequiel 39, olha que interessante sobre isso. Vamos lá, nós lemos até o versículo de número 4, versículo 3, vamos partir do verso 4. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, as aves de rapina de todas as espécies, os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Gog, e entre os que habitam seguro nas ilhas saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Eu nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este dia que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão. Grave o versículo de número 9 aí. Olha só que interessante. Os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão fogos e queimarão armas e escudos e rodelas com arcos e com flechas e com bastões de mão e com lanças e acenderão fogo com elas por 7 anos. Não trarão lenhas no campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Deus. Por isso que eu falo que é uma guerra de bomba atômica, irmão. Olha só que interessante. Vai incendiar fogo as armas, mas não vão cortar lenha para pôr fogo. Eu nunca vi colocar fogo sem lenha, irmão. Está no texto aí. Olha que interessante, durante 7 anos, vão acender o fogo das armas, sem cortar lenha, e nem cortar os bosques. Com as próprias armas acenderão fogo. Está aí no texto. Alguns cientistas cristãos, quando eles falam sobre esse texto, eles falam o seguinte, que uma explosão atômica tem a capacidade de manter um ambiente aceso, pegando fogo, durante 7 até 9 anos. Não tem mais um sentido de uma explosão atômica, sim ou não? Então, essa guerra aqui, ela está apontando para os dias atuais. Não é para aquele tempo. Eu acho isso importante nós sabermos. Olha só o texto, vamos lá, vamos continuar para nós ganharmos tempo. Versículo de número 11. E sucederá naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale do que passam ao oriente do mar, e passarão os que por ele passarem, ali sepultarão a Gog toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de multidão de Gog. E a casa de Israel, agora presta essa chave aí do versículo 12, olha que interessante. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará e será para eles memorável, dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens, verso 14, e separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com o que passam, sepultem o que estiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses, farão esta busca. Olha o verso 17, vamos ler agora dentro de uma perspectiva dos dias atuais. Serão homens separados, irmãos, homens treinados para percorrer a terra. Está aí dentro do texto, você analisou o versículo de número 14 aí? Serão homens separados que percorrerão incessantemente a terra para que eles possam sepultar esses corpos. É mais ou menos essa imagem aqui, ó. Homens preparados aí para lidar com a situação atômica, com a poluição, pela radiação. Então eles vão percorrer durante 7 meses a terra para pegar os restos mortais daqueles. E para quem já estudou sobre Hiroshima e Nagasaki, sabe que até hoje, por causa da bomba que explodiu ali, pessoas nascem com defeitos genéticos, problemas genéticos. Respiração, câncer, tem predominado aquele lugar. Então você vai observar aí que são pessoas treinadas
para lidar com essa situação. Então, esse cenário que nós estamos observando a Rússia se levantando aí, e se vocês observaram algum tempo atrás, até mesmo Israel quis entrar para ir contra a Rússia, mas eles não se posicionaram. Mas tudo isso nada mais é a pontinha do iceberg daquilo que em breve vai acontecer, tá? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Verso de número 15. E os que percorrerem a terra, a qual atravessando, vendo algum osso de homem, por um lado um sinal, até que os enterradores tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Que sinal seria esse nos ossos? É esses detalhes que, quando nós lemos o texto, nós temos de analisar, pastor Eduardo. Porque há uns detalhes muito interessantes, porque sendo uma guerra atômica, com poluição, nós vamos observar que é necessário colocar um sinal perto daquele osso, para identificar, para aqueles que estão percorrendo a terra, juntar aqueles ossos e enterrar. Seria mais ou menos esse sinal que ali há uma poluição, há alguém que está os ossos contaminados naquela região, para que aqueles que estão preparados para lidar com a situação possam enterrar. Vocês estão observando que dentro desses pontos, dessas imagens que eu trouxe, somente de ilustração para nós compreendermos, nós vemos que isso que está acontecendo à Rússia nesse cenário atual, e agora eu quero fazer algumas aplicações, nós vamos ver que tudo isto tem mostrado para nós como igreja, para nós como noiva do Cordeiro, que nós devemos nos posicionar dentro desse tempo. Porque toda a profecia bíblica já tem se cumprido a cada momento. A cada badalar do relógio vem se cumprindo. A única coisa para o nosso tempo que falta acontecer é Jesus voltar para buscar a sua igreja. A Rússia está se posicionando, na próxima aula, pastor Eduardo, vou tentar tratar sobre a China na próxima aula e a tecnologia, porque a China está dentro de outro contexto escatológico, mesmo sendo influente nos dias atuais, mas nós devemos entender o seguinte, irmãos, Israel já está se estabelecendo como nação, a Rússia está se posicionando, já está marcando guerra contra a OTAN, foi divulgado há poucos dias, há 2 dias atrás, e é para ela se levantar contra a nação de Israel, é de uma noite para o dia. E se isso acontecer, nós podemos entender que Jesus pode voltar hoje. E se Jesus voltar hoje, voltar agora, voltar nesse instante, como estaria a igreja preparada? Eu sei que o projeto desse ensinamento era os sinais para a gente estar entendendo sobre esses sinais, mas para que nós possamos estar vigilantes para a volta de Cristo. Seria muito interessante que nós, como os assembleianos, pré-tribulacionistas que somos, como nós fizemos a EBOL aí, dentro da questão de soteriologia, nós tínhamos que trazer aqui também sobre o pré-tribulacionismo, para tratar dentro da doutrina assembleiana. Porque tem muitos que estão dentro da Assembleia de Deus que já não estão esperando o Cristo mais, estão esperando o anticristo, porque são pós-tribulacionistas. A igreja não espera o anticristo, irmãos. Nós esperamos Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, todos os sinais estão em nossa volta. A natureza está clamando, o ambiente, a área climática está gritando, o mundo está clamando, e às vezes nós como igreja estamos dormindo dentro de 4 paredes. Só que Jesus ele vem. E eu ouvi para a minha vida toda, pastores, mestres pregando, que no dia que Jesus viesse, a igreja seria pega de surpresa. Só que a igreja não pode ser pega de surpresa, irmãos. Quem é pego de surpresa é quem não está esperando. Só é pego de surpresa aquele que não está aguardando. A igreja ela está esperando a volta de Cristo desde a sua assunção aos céus. Jesus deixou sinais alarmantes para que nós pudéssemos compreender quando estivesse próximo ao fim. Então, muito em breve, daqui a alguns segundos, Jesus Cristo ele pode voltar. João capítulo de número 14, verso de número 1,
é quase o texto áureo de todos os pré-tribulacionistas, como nós assembleiando, vai dizer: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: irei vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. E disse Jesus para ele: porque vocês já sabem o caminho. Tomé pergunta: Senhor, como saberemos o caminho? Verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu acho muito interessante isso aqui, irmão, do João 14, porque nós às vezes lemos o texto e por mania de ouvir, nós lemos o texto, de tanto nós ouvimos, nós lemos ele errado. João de número 14 vai dizer: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quer dizer que ele não foi preparar lugar, lá já está preparado. Ou seja, o que Jesus foi para o céu? Simplesmente preparar o caminho para que a igreja possa estar lá. Mas o lugar já estava preparado. E o que Jesus foi fazer lá? Interceder para que Deus pudesse mandar para nós o Consolador. Por que é necessário, pastor Eduardo? E às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos por que Cristo diz assim: eu rogarei ao Pai para que Deus envie o Consolador. Porque havia um decreto de Deus, e o decreto de Deus, ele é inviolável. Deus, como rei, não quebra decreto, pastor Eduardo. Capítulo 6 de Gênesis, verso 3, diz assim: a partir de hoje, nunca mais contenderá o meu espírito para com o homem para sempre. Quer dizer que o Espírito de Deus não ficaria com o homem nunca mais, é um decreto de Deus. Só que Deus, ele faz o decreto, aí Jesus diz: eu vou rogar ao Pai que ele envie o Consolador. Que Deus mude aquilo que ele falou sobre o que o Espírito Santo não habitaria mais com o homem. Mas Jesus disse: eu vou lá rogar ao Pai. E ele vai enviar outro Consolador. Só que esse Consolador não vai ficar momentâneo, porque Jesus ficou durante 33 anos e meio. Esse Consolador ficaria conosco para todo sempre. Quando Jesus ele aborda dentro desse tema, Jesus está tratando de um conteúdo histórico dentro do Talmud. Por quê? Porque o noivo, Jesus sendo o noivo da igreja, e o arrebatamento, ele é ilustrado pelo casamento. Naquele período, dentro da cultura judaica, melhor dizendo, dentro do Talmud, diz que quando um jovem, que o pai não organizava o casamento desde o nascimento, quando ele pegava a idade de se casar, ele tinha de ir na casa da pessoa que ele amava para ele fazer o pedido de casamento. E quando ele ia para a casa da pessoa que ele amava, ele tinha de levar com ele 3 elementos. Primeiro, ouro ou prata, algumas moedas de ouro, algumas moedas de prata, um documento e uma taça de vinho. Quando ele chegava na casa da noiva, ele batia na porta, ela abria, a primeira coisa que ele perguntava a ela: você quer casar comigo? Se ela respondesse que sim, ele pegava aquelas moedas de ouro ou de prata, tinha de pagar o dote ao pai da noiva para se casar com ela. Jesus veio como noivo na terra, bateu na porta da noiva chamada igreja, e ele perguntou para você: quer casar comigo? Você disse sim. Ele também pagou um preço, só que Pedro vai dizer: ele não pagou um preço de prata nem ouro como o costume dos vossos pais, mas ele pagou o precioso sangue na cruz do Calvário. A igreja é dele. A igreja é a noiva, lavada e redimida pelo sangue de Cristo. Quando ele pagava o dote, ele chegava diante do pai da noiva e deixava um documento. E qual era o documento? Tinha de estar escrito ali tudo o que ele iria fazer pela noiva. Tinha de estar ali. Quando o pai lia tudo aquilo que o noivo ia fazer pela noiva, ele dava o sinal, assinava dizendo: você pode casar com ele. Quando Jesus veio, ele veio também e deixou um documento daquilo que ele iria fazer pela noiva. E qual é o documento esse? Se chama Novo Testamento, está aí nas suas mãos. Tudo aquilo que ele faz, que ele vai fazer, está aqui. O grande problema é que nós não sabemos usar isso aqui, pastor Eduardo. Lembro-me de uma história que Spurgeon vai contar, que Spurgeon, ele sendo pastor, ele vai visitar uma ovelha que estava acamada quase à morte. E esta ovelha que estava acamada, quando ele chega na casa dela, ele vê um quadro. E quando ele olha para o quadro, ele fica analisando o quadro e pergunta para a mulher: você sabe o que tem nesse quadro aqui? Ela olha para ele assim: não sei, meu patrão era um grande fazendeiro, ele não tinha família.
E antes de morrer, ele me deu isso aqui, eu fiz esse quadro. E ele disse que está nesse quadro aqui, é toda a riqueza que ele tinha, que ele possuía, ele deixou de herança para você. Só que como você não conhecia, sendo leiga, você era rica, morreu sendo pobre. Aí você fala assim, nossa, que história triste, mas você é da mesma forma. Jesus deixou um testamento para você. As maiores riquezas que Jesus deixou aqui para você. Só que você está como esta mulher, morrendo pobre, porque não conhece isso aqui. Quando eu falo de pobreza, eu não estou falando de pobreza financeira. Estou falando de uma pobreza espiritual. O povo que menos conhece da Bíblia, desculpa dizer, eu sou pentecostal, até o tutano é o povo pentecostal, pastor Eduardo. É o povo que menos lê, é o povo que menos estuda a palavra de Deus. Graças a Deus que a DNV ainda investe pesado dentro do conhecimento. Mas nós que negligenciamos os ensinos da nossa igreja. Sim ou não? Então isso é um despertar para nós, né? Vamos lá. Terceiro elemento que o noivo levava. Ele levava uma taça de vinho. E quando o pai assinava o testamento, ele pegava a taça de vinho e entregava na mão da noiva. Quando a noiva tomava o vinho diante de toda a casa, da família, ele tinha de fazer uma declaração solene. Qual era a declaração do noivo? A noiva, não se preocupa, estou indo para a casa do pai, mas daqui uns dias eu voltarei novamente para te buscar. É o que Jesus diz, João 14, está fora de cronologia bíblica, mas é na última ceia, irmãos. Os discípulos estão passando da última ceia, Jesus diz, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, irei vos preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, voltarei outra vez. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou voltar para buscar a minha noiva. Só que quando o noivo saía da presença da noiva, e ia para a casa do pai novamente, ele chegava para o pai e dizia, pai, olha, já fiz o compromisso com a noiva. Só que a minha noiva não pode ficar sozinha lá. A minha noiva não pode ficar desamparada lá. E ele pedia ao pai para enviar para a casa da noiva um servo de confiança. Enviava para a casa da noiva alguém, um amigo do noivo, para zelar, para cuidar da noiva. É por isso que Jesus clama ao Pai, roga ao Pai, para enviar o Espírito Santo. Para quê? Para que a noiva não possa ficar sozinha. Deixa eu dizer para você, a igreja não está sozinha, irmãos. A igreja não está órfã. Nós não estamos abandonados como alguns pensam. Há uma presença do amigo do noivo que tem zelado pela noiva. O amigo do noivo vinha para zelar, para cuidar da noiva. Por quê? Porque quem conduzia nesse período bíblico a noiva ao encontro do noivo não é como o nosso costume, não era o pai, mas era o amigo. Você vai observar no casamento de Isaac e de Rebeca, quem vai levar Rebeca até Isaac é Eliezer, representação do Espírito Santo, que preparou Rebeca para se encontrar com Isaac. Quem veio para preparar a igreja para se encontrar com Cristo, nada mais é do que o Espírito Santo. É por isso que nós entendemos que uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja que não vai subir para o arrebatamento. Uma igreja que não conhece quem é o Espírito Santo não vai entrar para o arrebatamento. Porque nós estamos vivenciando os dias atuais, irmãos, que nós estamos dentro da igreja, mas a presença do Espírito Santo está lá fora há muito tempo. A igreja atual, e isso aqui é um despertar, um ensino de despertamento, nós estamos hoje como a era da igreja de Laodiceia. É uma igreja que não é quente, é uma igreja que não é fria, é uma igreja morna, amiga do mundo. E você vai observar a direção que Jesus dá à igreja de Laodiceia é: eis que estou à porta e bato. Quer dizer que a igreja está cultuando. Quer dizer que a igreja está se reunindo. Mas Jesus está para o lado de fora. Só que a igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja que tem que conhecer,
tem que ter sede em compreender quem é o Espírito Santo. Eu pergunto para você nessa noite, você conhece quem é Ele? Você já teve uma experiência com Ele? Porque talvez alguns aqui até tiveram, mas já colocou Jesus para fora há muito tempo. Mas daqui a um momento, Jesus Cristo vai voltar. Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 15, versos 51, 52, 53, 54, ele diz: eu vos digo o mistério, nem todos nós dormiremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então cumpre-se-á o que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Sabe o que Paulo está dizendo? Enquanto Jesus não voltar, sede firmes. Enquanto Jesus não voltar, seja constante. Porque nós estamos vivendo um período da igreja inconstante. Ora quer, ora não quer. Ora faz, ora não faz. Ora quer se posicionar e ora não quer se posicionar. Mas a igreja do arrebatamento é uma igreja que tem que ser constante. Não é tempo mais de perdermos tempo, irmãos. Lembro de uma frase do livro das 7 igrejas, eu esqueci do nome do autor, que ele dizia sobre a igreja de Laodiceia, que quando Jesus estava batendo na porta, ele contando a história para o seu filho perguntou: papai, por que eles não ouviram Jesus bater na porta? O pai disse: talvez eles não escutaram, filho. Aí o menino de 7 anos disse: eu sei, papai, por que eles não escutaram? Eles estavam ocupados demais para ouvir Jesus bater. Qual tem sido a sua ocupação? O que tem atrapalhado você ouvir o que Jesus está batendo na porta do teu coração? O que tem sido a prioridade na sua vida? Porque a falta de tempo é falta de prioridade. Que dentro desse tempo, nós venhamos entender que Jesus está batendo a porta e Ele quer fazer morada dentro do nosso coração. Coloca sobre os seus pés. Fecha os teus olhos alguns instantes. Põe a mão sobre o seu coração, você que pode. Curve a sua cabeça alguns instantes. Ó Deus, nós entendemos que os sinais estão se cumprindo, Senhor. Nós compreendemos que muito, muito em breve o Senhor há de voltar. Pai, nós entendemos que daqui a alguns instantes, Senhor, a aflição desse mundo, a angústia do tempo presente, não vai se comparar com aquilo que o Senhor breve vai nos revelar. Pai amado, mas que o Senhor venha fortalecer os nossos passos. Que o Senhor, nesse tempo, o Senhor venha trazer um despertar espiritual para a sua igreja. Que o temor da sua palavra recaia sobre a sua igreja. Pai amado, que nós venhamos estar atento a tudo aquilo que está ocorrendo dentro do cenário mundial, Senhor. O ambiente está preparado. O mundo tem clamado. E às vezes, Senhor, nós como igreja não estamos percebendo. Mas eu sei, Senhor, que esse tema, esse despertar que nasceu no coração do pastor Eduardo, Senhor, juntamente com os obreiros que eu trabalho do seu lado, venha estar sempre, Senhor, essa preocupação dentro do nosso coração. Para que quando a trombeta ressoar, Senhor, nós possamos ouvir o Senhor nos chamar. Para que nós possamos encontrar com o Senhor naquele grande dia. Pai, eu oro pela sua igreja, ministro sobre a sede, Senhor, unção.
Ministro sobre a sede, Senhor, um despertar espiritual. Que esse despertar que acontecerá, Senhor, aqui, alcance, Senhor, todas as congregações do campo, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente. Pai, traga saúde. Senhor, traga descanso na mente, na alma do seu filho. Pai, fortalece ele, Senhor, porque somente o Senhor conhece as batalhas internas, as preocupações, as guerras espirituais. Mas eu peço, Senhor, esconda seu filho atrás do Calvário. Pai amado, para que o diabo nunca venha o encontrar, Senhor. Porque o inimigo da nossa alma sempre está ao nosso derredor, bramindo como leão. Mas eu peço ao Senhor, fortaleça o teu filho. Unge a mente, unge o coração. Blinda a alma do seu filho, Senhor. Porque eu sei que não tem sido fácil. Bem sei, Senhor, que não tem sido fácil as lutas e as pelejas. Mas eu sei, Senhor, que o maior é o Senhor que está do lado do teu filho. Segure nas mãos dele, Senhor. E não permita o teu filho tomar nenhuma decisão que não seja guiado, Senhor, pelo teu Espírito. Pai, eu ministro sobre a vida do teu filho, Senhor, graça, unção e poder sobre ele e sobre toda a sua família. Esconda essa família, Pai, atrás da cruz do Calvário. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.